E em estúdio está, como sempre, às segundas-feiras, Pedro Pereira Coutinho, administrador da Fincor. Pedro, muito bom dia. Bom dia. Começamos então pela questão da banca portuguesa. Hoje chegarem as equipas de auditores a Portugal para analisarem essencialmente as carteiras de crédito, já que há uns meses tínhamos falado, depois do pedido de ajuda por parte de Portugal, que se seguisse o exemplo do que aconteceu, por exemplo, na Irlanda, poderiam ter que reconhecer os bancos portugueses mais imparidades. Poderá ser este um cenário certo, como dizem alguns analistas, que dizem inclusivamente que a banca poderá ter que recorrer àquela almofada de 12 mil milhões que ainda me lembro aqui há umas semanas Fernando Ulrich dizer que era perfeitamente desnecessário. É um cenário possível, sem dúvida, uma vez que está a ser feito este trabalho por parte da Troika de análise das principais carteiras de crédito dos bancos e a verificar a adequação das garantias desses clientes e a adequação das provisões constituídas perante atrasos no plano original de pagamentos e, portanto, aplicando critérios diferentes daqueles que têm vindo a ser aplicados até agora e que têm vindo a ser supervisionados pelo Banco de Portugal, é perfeitamente possível que daí surjam novas exigências de capital por via do aumento das provisões e, portanto, numa altura em que a banca atravessa um grave problema de liquidez e de acesso a novos capitais e numa altura em que lhe são exigidos aumentos dos rácios de capital, é perfeitamente possível que haja necessidade por parte de alguns bancos de recorrerem a esse fundo que está agora disponível dos 12 mil milhões de euros para fazer face precisamente a estas necessidades de capital da banca. Se tiverem que reconhecer mais imparidades, os bancos poderão ser levados, e Fernando Ulrich já o disse, entre outros banqueiros, que poderá, se forem exigentes demais nesta análise, poderão não só levar a um aumento das imparidades, como poderão prejudicar os resultados das próprias instituições. Poderá assistir-se a um asfixiamento ainda maior da economia, nomeadamente no que diz respeito à concessão de crédito? Sem dúvida, porque vamos continuar este período que já é um período longo que temos vindo a atravessar, onde a banca tem estado a reduzir a exposição dos seus balanços e a aumentar o rácio de capital através de aumentos de capital que têm vindo a ser feitos. Portanto, por um lado, redução dos ativos com exposição de risco, por outro lado, o aumento dos rácios de capital. E enquanto a banca está neste processo de reequilíbrio das suas contas, naturalmente a liquidez disponível para a economia real é francamente reduzida e é isso que temos vindo a assistir nestes últimos meses. É a banca preocupada com as suas próprias contas, a liquidez que consegue não a transmite para a economia real, reserva para fazer face às suas necessidades internas de liquidez e, por outro lado, a procura difícil neste momento de novos fundos para aumentos de capital. Portanto, enquanto a banca está neste processo, não há transmissão de liquidez para a economia real e, portanto, o grande motor do desenvolvimento económico está estagnado. Se pensarmos, por exemplo, e se optarmos por um cenário, não sei se podemos dizer hipotético, mas por um outro cenário que não sendo a banca recorrer a esta almofada de 12 mil milhões deixada pela Troika, parece-te que os acionistas das principais instituições financeiras nacionais estão dispostos a injetar mais dinheiro, a reforçar esses capitais nesta altura? Ou poderá colocar-se, como muitos colocam, o cenário de algumas das instituições, aqui há 1 ou 2 semanas colocava-se novamente a questão das fusões no setor financeiro em Portugal. Outros analistas falam na possibilidade de, por exemplo, o banco se tornar parceiro, ou seja, entrar no capital destas instituições. São cenários possíveis nesta altura? São cenários possíveis. O Estado tornar-se acionista é precisamente a consequência do recurso a estes fundos de 12 mil milhões que estão disponíveis e como vimos, a banca atravessa um grave problema de liquidez neste momento. O acesso a fundos e a investimento por parte dos acionistas atuais é muito limitado, porque os próprios acionistas também enfrentam dificuldades financeiras e económicas, fruto do contexto macroeconómico mundial que atravessamos neste momento. Tanto a Europa como nos Estados Unidos estão com graves problemas de crescimento e, portanto,
o recurso a um fundo ou em alternativa, e uma vez que o fundo disponível por parte da Troika para a ajuda e a recapitalização dos bancos implica precisamente o Estado tornar-se acionista dos bancos e, portanto, a diluição dos atuais acionistas, é possível que se vejam alguns processos também de fusão, como já vimos a acontecer na Grécia bem recentemente, com o caso do Alpha Bank e do Eurobank. E, portanto, são alternativas perfeitamente possíveis e possivelmente necessárias no contexto atual. Olhando para outra questão relacionada com o setor financeiro, as comissões que têm vindo a aumentar a vários níveis nos principais bancos portugueses, fala-se que agora a banca quer, e trocando por miúdos, quer clientes que tenham capital, que tenham dinheiro, que possam trazer liquidez às próprias instituições que procuram nesta altura precisamente a liquidez. Parece que tem havido aqui uma seleção mais radical dos clientes por parte da banca. Tem havido uma seleção natural, eu penso, que reflete precisamente o facto de o custo do dinheiro estar mais elevado. Portanto, neste momento é mais difícil o acesso à liquidez. A banca reflete precisamente esse custo adicional no crédito concedido. Por outro lado, também, como vimos há pouco, a banca quer reduzir a dimensão do seu balanço para reduzir o capital necessário, ou para que o capital existente represente uma maior fatia do seu balanço e, portanto, o rácio suba. E esse é um objetivo, neste momento, primordial para a banca. E, por outro lado, também, naturalmente, a banca procura alguma rentabilidade dos seus capitais e, portanto, ao aumentar essa rentabilidade e, portanto, um aumento das comissões para a redução do crédito, para obter uma maior rentabilidade nos capitais concedidos, é uma reação perfeitamente natural neste contexto de Mas em termos da economia real, nomeadamente, e falando mais do lado dos clientes privados, clientes como todos nós que têm as suas contas, os cartões de crédito, que têm que pagar estas comissões cada vez mais elevadas, pode tornar ainda mais difícil uma situação que já de si é muito complicada. Sem dúvida, porque vai-se reduzindo a liquidez disponível na economia e, portanto... E cobra-se cada vez mais para se ter acesso a algum financiamento. Cobra-se mais, precisamente porque há uma escassez de liquidez e, portanto, há um abrandamento da atividade económica. Vai ser esta a tendência, Pedro, nos próximos meses? Pelo menos enquanto que a banca não conseguir atingir um nível de liquidez como há alguns anos atrás. Sem qualquer dúvida. Eu penso que neste momento ainda não se consegue ver um ponto de viragem neste processo e, enfim, tudo isto se passa num contexto muito difícil de recessão económica e, portanto, num momento destes, ter uma redução da liquidez disponível à economia e ter estes objetivos de rácios de capital mais exigentes do que eram anteriormente, quando o problema atual da banca não é necessariamente um problema de capital, mas sim um problema de liquidez, vem trazer sérias dificuldades para que todo este plano se consiga concretizar. Parece que, de alguma forma, a banca portuguesa, apesar de eventualmente ter de recorrer a estes 12 mil milhões, poderá estar em risco, nomeadamente risco de colapso. Não necessariamente risco de colapso, mas a banca portuguesa irá com certeza continuar a passar por um período difícil de procura de novos capitais nos acionistas atuais e em novos acionistas. E irá com certeza continuar esta tendência de redução cada vez mais da liquidez disponível para a economia real, para os empréstimos às famílias, para os empréstimos às PMEs, para os empréstimos às grandes empresas e portanto, neste cenário de contração económica é de facto aquilo que não queríamos por parte da banca, mas que a banca provavelmente não tem qualquer alternativa perante as exigências que lhe são impostas.